Digo 18, né? Já é 18. 18 e 25. 18 horas e 25 minutos em São Luís. 18 horas e 25, repetindo para confirmar. Beleza, garoto? Quero convidar você a meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Abra sua Bíblia aí no livro, no Evangelho de João, é o quarto livro do Novo Testamento. Evangelho de João, capítulo 10, e os versos 17 e 18, para uma breve reflexão na palavra do Senhor. Você que tem uma Bíblia ou Novo Testamento na sua casa e queira nos acompanhar, faça isso. Evangelho de João, capítulo 10, versos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Nós, lendo esse texto, que faz parte de um contexto, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, desde o primeiro versículo, e ele diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Mas nesses dois versículos, a gente entende que, além dele dar vida pelas suas ovelhas, ele também dá vida para as suas ovelhas. Ou seja, no sentido figurado, a ovelha aqui significa as pessoas, a humanidade, os seres viventes, nós, e muito mais especialmente aqueles que um dia entenderam e compreenderam o papel que Jesus Cristo veio desempenhar aqui na terra, para ser o enviado de Deus, o Emanuel, Deus conosco, né? Para ser o Jesus, né? Para ser o Salvador da humanidade, o Redentor, para ser aquele que pagaria o preço a fim de que a humanidade pudesse retornar ao estado de comunhão com Deus e retornar aos céus, né? Estar nos céus, que é o lugar preparado por Ele para que o ser humano venha morar para sempre. Aqui Jesus está colocando diante dos discípulos e das pessoas, logo após ele ter feito um dos grandes milagres que o povo da época ainda não tinha visto, que era dar vista a um cego de nascença. E Jesus Cristo, vendo a incredulidade de muitos daquela época, e como havia uma dissensão entre eles, porque alguns criam que realmente Jesus era o Filho de Deus, mas outros não, e alguns até diziam que ele tinha demônio, e outros questionavam que nunca haviam visto demônio abrir olhos de um cego, e por aí vai. Jesus Cristo estava enfatizando que Ele era o Senhor da vida e que todo o poder da vida estava em suas mãos. E Ele tinha esse poder de dar e de tirar a vida, assim como Ele tinha o poder de dar a sua própria vida, como Ele fez em resgate da humanidade. E eu quero fazer aqui um parêntese e contextualizar a questão da vida, porque hoje a vida, ela está super desvalorizada pelo ser humano. As pessoas estão desvalorizando demais a vida. Tira-se a vida de qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar, por qualquer coisa. E como eu ia frisando ainda há pouco,
fazendo um relato, observando muitos casos que se deram nesse período de carnaval, aqui no Brasil, nos estados todos que tiveram celebração de carnaval, aconteceram mortes, assaltos demais. Ontem mesmo no jornal apareceu uma pessoa, aí a moça estava filmando, né? A brincadeira lá que eles estavam fazendo, e aí o cidadão veio por trás dela, tomou-lhe o celular, ainda deu um tapa no rosto dela que ela caiu no chão. Rapaz. Né? E aí ele saiu correndo e as pessoas que estavam perto foi assim impactadas por aquela atitude, que não tiveram nem ação de correr atrás dele nem nada, e ele saiu, evadiu-se do local. Isso aí foi um dos relatos, vamos dizer, de certa forma até de menos, porque outros, o cara tirou até vida, né? Tiraram até vidas de pessoas inocentes, de pessoas que saíram de casa com o intuito de se divertir, de brincar, mas chegaram lá e encontraram a morte nas mãos de bandidos, de ladrões, de salteadores. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Que valor você tem dado à vida? Quanto é que vale a sua vida? Quanto é que vale a vida do próximo? Qual é o valor que a do seu próximo tem para você? Porque Jesus disse assim: com a mesma medida com que medirdes aos outros, vos medirão a vós também. Isso implica dizer o quê? Se você der valor à vida de outro, o outro vai dar valor à sua vida também. Porque a medida da valorização, ela é a mesma. Quanto é que vale a sua vida? Quanto é que vale a vida do próximo? E as pessoas se acham no direito de tirar a vida do outro. Jesus diz aqui que a vida pertence a Ele. Que Ele tem o poder de dar e que Ele tem o poder de tirar a vida. Mas as pessoas não estão respeitando isso. As pessoas não estão valorizando isso. As pessoas não estão temendo isso. E por mínimas coisas, como até menos que o celular, alguém está tirando a vida de outro. Eu queria que você pensasse nisso. Eu queria que você refletisse, porque a tua vida também vale. A sua vida também vale. E para Deus, não há vida maior nem melhor. Para Deus, todas as vidas têm o mesmo valor. Porque todas as vidas custaram a vida do filho dele a essa terra. Custaram a sua morte na cruz e o derramar do seu sangue. Todas as vidas custaram um preço altíssimo. Então, para Deus, todas são iguais. E para você? Qual é o valor que você tem da sua vida e da vida do seu próximo? E ainda há pessoas que tiram sua própria vida, compram um chumbinho, tomam chumbinho e morrem, pegam uma corda, penduram em algum lugar e se cortam e morrem, e tantas outras coisas. Sobem ali numa ponte, se atiram lá embaixo e morrem, sobe num prédio lá nas alturas, se joga embaixo e morrem, como se a vida fosse patrimônio deles e fossem tirar a sua própria vida. Infelizmente, essas pessoas jamais elas mensuram para onde vai a sua vida, quando elas acham que a vida delas se encerra bem ali. E eu quero deixar claro para você que a vida não se encerra com essa morte física. A vida ela não se encerra, encerra uma etapa. Assim como nós passamos por várias etapas da nossa vida, na morte a vida encerra uma etapa. Nós tivemos a nossa etapa de criança, nós tivemos a nossa etapa de adolescente, nós tivemos a nossa etapa de jovens, nós tivemos a nossa etapa de adulto. Hoje eu, por exemplo, estou já na etapa do idoso. Daqui a pouco eu vou chegar na etapa em que a morte vai me alcançar.
Só que não vai se encerrar. Eu vou passar para uma outra etapa. E aí é que as pessoas não pensam nisso, aí é que as pessoas não refletem nisso, para cuidar ainda nesta vida, da sua vida vindoura. Porque vai encerrar essa etapa daqui, em que eu tenho gosto, em que eu tenho prazer, em que eu saio, em que eu volto, em que eu subo, em que eu desço, em que eu entro, em que eu saio da minha casa, de qualquer outro ambiente, em que eu como o que eu quero, e assim por diante. Mas nessa outra etapa da vida, que segue-se a morte, essas escolhas eu já não poderei mais fazer. Essas mudanças, esses trajetos, esses desejos, eu já não poderei mais saciar os meus desejos, matar a minha fome, e assim por diante eu já não poderei mais fazer nada. Por quê? Porque vai se encerrar esse novo ciclo da minha vida. E o outro, eu estarei já em um outro patamar, ou com Deus, ou sem Deus. Eu estarei em outro momento em que lá eu não vou, para onde eu vou, eu não poderei mais sair, eu não poderei mais mudar de lugar, porque as minhas escolhas, elas foram feitas ainda nesse plano de vida. E eu escolhi para o novo plano de vida um futuro. E aí esse futuro é que vai estar regendo esse novo plano da minha vida. E é isso que as pessoas não param para pensar, as pessoas não param para meditar. Qual será esse novo plano de vida? Para onde elas vão? O que vai acontecer a partir daí? Né? A Bíblia diz que após a morte segue seu juízo. Ou seja, você vai estar num lugar em que futuramente você sofrerá um juízo. Você pode passar pelo juízo e ser aprovado, mas você pode passar pelo juízo e ser condenado. Se você decidiu viver uma vida com Deus, entregar a sua vida a Jesus para que Ele cuide de você, trate você, e a sua vida seja dominada por Ele, né? Lá no juízo você vai ser absolvido, porque você aceitou a Jesus e você alcançou a salvação. Porém, se você rejeitar, e se você deixar isso, né, sem tomar uma atitude, uma decisão plena e correta, o que vai acontecer? Você vai ser reprovado no juízo vindouro e, consequentemente, a sua eternidade será sem Deus. É isso que você quer? Eu tenho certeza que não, porque todos nós queremos sempre o melhor para a nossa vida. Então, que a sua vida seja patrimônio de Deus, de fato e de verdade. Que o teu viver esteja nas mãos de Deus e que Ele conduza você de uma maneira plena, clara e reta no caminho que Ele tem para conduzir. O contexto desse texto que nós lemos diz que Jesus, Ele é o bom pastor. E como sendo bom pastor, Ele deu a vida pelas suas ovelhas. E Ele também diz que Ele é a porta. Se alguém entrar por Ele, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. E Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e elas o conhecem e o seguem, e Ele dá a sua vida por ela. Então, que você tenha essa decisão na sua vida, e que você faça o concerto com Deus, para você viver uma vida melhor na eternidade, sabendo que Jesus é o Senhor da vida. Que Deus te abençoe, nos abençoe e nos guarde no seu rico e infinito amor para sempre. Amém.